né? Livro de Jonas, no seu capítulo 1, no seu versículo 3, vai falar sobre a fuga de Jonas. Quando o Senhor levanta alguém, quando o Senhor manda alguém, irmãos, dificilmente ele obedece. Você vê, ele era um profeta de Deus, e ele preferiu ir para outro canto do que ir para Nínive. Preferiu ir para Tarsis, né? Preferiu fugir de Deus. Mas não tem como fugir de Deus. Não há jeito. Aonde a gente pisar, o Senhor está lá. Aonde a gente vai, Deus está lá. Não dá para fugir, irmão. Jonas até tentou se esconder, ir para outro canto, longe de Deus, mas Deus alcançou Jonas. Vamos ver? Porém Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem, desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma forte tempestade, e o navio estava a ponto de quebrar-se. Então temeram os marinheiros, e clamavam cada um ao seu Deus, e lançaram ao mar as cargas que estavam no navio, para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu ao porão do navio, e tendo-se deitado, dormia um profundo sono. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: que tens dormindo? Dorminhou? Levanta-te, clama ao teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam cada um ao seu companheiro: vinde, lancemos sortes para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos tu agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Que acusação é a tua? Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo tu és? E ele disse: eu sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então esses homens se encheram de grande temor, e disseram-lhe: por que fizeste tu isto? Pois sabiam os homens que fugia da presença do Senhor, porque ele lhe tinha declarado. Amém, irmão? Só até aqui. Glória a Deus. Como falamos agora há pouco sobre os nossos testemunhos, que às vezes Deus leva nós para lugar que nós não queremos ir, não queremos estar nesses lugares, mas Deus sempre tem a sua maneira. Deus aparece para Jonas e fala para que ele vá a Nínive, pois Deus queria tratar com aquele povo. Deus ia tratar com Nínive. Nínive era uma cidade muito grande, cerca de 120 mil pessoas. Jonas viu na impossibilidade dele não conseguir falar com aquele povo, dele não conseguir fazer a vontade de Deus. Temeu, como todos nós, como todo ser humano teme quando Deus fala conosco. E a missão ele achou que era grande demais para ele. Ele falou: eu pregar em Nínive, aquele povo maldoso, aquele povo que mata, que fere, que prende, não vou. A princípio ele disse a Deus que ia, mas ele viu uma oportunidade de escapar. No dia seguinte, que era para ele ir para Nínive, ele viu um barco na beira do mar, em Jope, e aquele barco, ele entrou nele. Mas aquele barco não ia para Nínive. O homem estava já com a intenção de fugir de Deus, de não fazer a vontade de Deus. Medo de encarar aquele povo, porque ele poderia ser morto, preso, ou coisas piores, né? Acontece conosco. Deus às vezes fala com a gente: vá na casa do fulano, vá na casa do ciclano, ore por ele, jejue por ele. E muitas vezes a gente não obedece, porque falamos assim: não, isso é coisa da minha cabeça, isso não é Deus não.
Mas a gente sabe quando é Deus, né? A gente sabe, e Deus se faz saber. Deus se faz ser notado. É diferente de quando é a nossa mente, que a gente não sente aquele aperto, aquela aflição, a necessidade de fazer logo aquilo que foi ordenado. Que Deus vai afligindo a gente de um jeito, parece que Deus vai encostando nós no cantinho, vai encostando, você fica agoniado. E você precisa fazer aquilo que Deus mandou. E só quando fazemos aquilo que Deus mandou, que a gente fica tranquilo. Aleluia. Aí parece que aquela opressão sai. Por quê? Porque Deus para de te encurralar. Porque Ele sabe que você obedeceu. E Jonas está fugindo aqui, ó. O Senhor falou com Jonas na madrugada: vá a Nínive, pregue aquele povo, diga que eu vou destruir aquele lugar. O homem de Deus se achou incapacitado, ainda sendo um profeta, com medo. Mas agora eu pergunto aos irmãos, foi difícil a missão dele, né? Ele tinha que pregar para uma cidade inteira, 120 mil pessoas. A Bíblia fala que ele, quando ele entra na cidade, ele entra pregando, e ele anda 3 dias. Ele anda 3 dias pregando para atravessar a cidade. Olha o tamanho dessa cidade, ela é muito grande. 3 dias, quando ele decide ir para a cidade, ele passou 3 dias. Mas antes de ir para lá, ele vai para Tarsis, compra uma passagem para Tarsis, entra no barco, se esconde lá na proa, se esconde e vai deitar, vai dormir. Agora eu pergunto para os irmãos, quem está fugindo não consegue dormir? Quem está com o coração oprimido, sabe que tem que exercer algo da parte de Deus, tem que entregar algo importante da parte de Deus. Ele não estava se importando com as 120 mil almas. Quando nós olhamos lá no 4, o Senhor está cobrando ele. O Senhor cobra ele e fala: como assim? Você quer ver a destruição de 120 mil pessoas, para você não vale nada? Deus está apertando ele. Como não vale nada? 120 mil almas. Você de longe, sentado embaixo da sua cabana, olhando para ver a destruição. Olha a importância que tinha 120 mil almas, mas ele estava se importando com a dele. Ele estava importando a vida dele, a alma dele. Tanto que está deitado num navio, dormindo, roncando. A palavra de Deus fala que veio até a alta tempestade. Nem com a tempestade ele não acorda. O barco está chacoalhando. O Carlinhos já andou de barco, eu já andei. Ele chacoalha demais. Chacoalha muito. Para quem não está acostumado com isso, isso é terrível. Você não consegue descansar e dormir, não dorme. Agora a Bíblia fala que ele está dormindo, um profundo sono. Está tranquilo. Mas Deus sabe tirar o sossego do homem. Deus sabe ir te incomodar para você fazer o que Ele quer, né? Deus vai te cutucar, Deus vai mexer com você para você se levantar. Vem uma grande tempestade e os homens do barco começam cada um a clamar pelo seu Deus. Eles entram num consenso e diz um para cada um: vamos clamar pelo seu Deus, eu clamo pelo meu, vamos clamar pelos nossos deuses. Levanta aquele clamor, aquele barulhão, né? Que nós bem sabemos que não leva a nada. Esse barulhão do povo, do mundo, é só barulho. O Senhor não está no meio desse povo. O Senhor está naquele que está obediente. O Senhor é com o homem e com a mulher que obedece. Glória a Deus. E Deus está chacoalhando o barco para acordar Jonas. Deus mandando tempestade, trovoada, chacoalhando, como dizendo: levanta, Jonas, você está no lugar errado, eu não mandei você para ir. Levanta e volta para onde eu mandei você ir. Porque Deus fala assim com a gente. É assim que Deus fala. Eu mandei você ir para lá. Deus fala é assim. Eu não sei os irmãos, com a intimidade de vocês, mas comigo Deus fala: eu mandei você fazer isso. Aí a gente quebra a cara, o Senhor fala: eu mandei você fazer isso. Você se quebrou por conta própria. A gente se quebra sozinho.
porque desobedeceu, porque está fugindo, às vezes está fugindo da vontade de Deus. Porque às vezes Deus tem um chamado e eu estou correndo para o outro lado. Vamos fazendo como Jonas. É para você ir para cá, você vai para lá. Pega caminhos diferentes. Aí vem tratamento de Deus. E a gente começa a gritar, a chorar, espernear. Quer dizer que Deus ama? Não ama a alma? Ama. Por isso que Ele está atrás, buscando, apertando. Mas nós vemos esse povo, o capitão e a tripulação toda clamando e não se resolve nada. E aí o capitão desce até onde estava Jonas e pergunta para ele: o que você fez? Quem é você? De onde tu é? Ele falou: eu sou hebreu. Quando ele falou que ele era hebreu, ele já discerniu. A Bíblia está dizendo aqui, ele já discerniu que ele estava fazendo uma coisa errada. Aí ele diz: por que tu não clamas ao teu Deus? Quem sabe Ele tem misericórdia de nós, nos livra disso. É engraçado, né? As pessoas servem o que quer servir, mas quando a coisa aperta, eles sabem onde está Deus, né? Eles sabem, eles conseguem chegar naquele que serve a Deus. Mas nós estamos vendo aqui, cada um tinha um Deus, mas na hora do sufoco eles viram que o Deus deles não estava servindo para nada. O Deus deles não ouviam, não falavam, não respondiam. E clamaram a esse hebreu. Ou seja, jogaram a responsabilidade em cima de Jonas e falaram: não, então é você. O seu Deus vai resolver. Clama a Ele. Glória a Deus. Clama a Ele. Aí viram Deus. Acharam Deus. Na vida do fujão, do Jonas. Do dormiu. Estava lá no barco, roncando. E o povo sofrendo lá em cima, jogando a mercadoria ao mar, para o barco ficar mais leve, para não afundar, para não tombar. Depois que fizeram tudo isso, acharam Jonas dormindo. E aí ele falou: é por causa de mim mesmo, sou eu, o culpado sou eu, não era para eu estar aqui, eu estou fugindo de Deus. Qual é o homem que tem coragem de falar: eu estou fugindo de Deus? Pelo menos sincero Jonas foi, né? Pelo menos sinceridade Jonas tinha. Eu estou fugindo de Deus. Ele mandou ir para Nínive, eu estou indo para Tarso. Eu estou aqui escondido, mas Ele me achou. Eu estava escondido, Deus me achou. A mão de Deus estava chacoalhando o barco, como um bebê que dorme, né? E às vezes nós temos que ir lá mexer com ele. O Senhor estava chacoalhando Jonas, falando: levanta, rapaz, acorda, não foi para aí que eu te mandei não, volta. Ajuntaram os homens, tiraram a sorte e caiu sobre Jonas. Sobrou para o Jonas. Mas Jonas assumiu a responsabilidade e ele foi lançado ao mar, para que a ira de Deus se aplacasse, para que Deus fechasse aquele barco e aquele povo seguir viagem. Mas Deus, por causa de um, Deus chacoalha um lugar inteiro, né? A gente até questiona muito sobre isso, estamos falando alguns dias sobre isso. Por causa de uma pessoa, Deus chacoalha uma cidade, um bairro, um estado, um país. Deus chacoalha. Quando Ele é precioso para Deus, quando Ele é importante, né? Quando Ele é importante a Deus, não para homens. Deus move céus e mares para chamar a atenção dele. E Deus estava cobrando Jonas: Jonas, eu mandei você ir para Nínive. O que é que você está fazendo aí? Indo para Tarso. O seu compromisso é em Nínive. Eu estou te esperando em Nínive. O Senhor está cobrando ele. Se você prestar atenção, a palavra de Deus vai dizer que Jonas estava fugindo da presença de Deus. Quer dizer que a presença de Deus ia estar em Nínive aguardando ele. Quando ele disse: estou fugindo do meu Deus,
Porque Deus estava aguardando ele em Nínive. Era para ele estar lá. Deus ia agir naquele lugar. Mas ele estava fugindo da presença, então ele estava indo para outro lugar. Mas como ninguém foge, ninguém escapa ao olhar e às mãos de Deus. Aleluia. Tanto faz Deus estar em Nínive, está em Tarsis, está em Roma, está em aonde for. Ele estica o braço e te alcança no fim da terra. Aonde ele põe a mão, ele te alcança. Se a Bíblia diz que ele está sentado no globo terrestre, olhando para todos nós, de uma vez só, olhando para todo mundo. Olha a grandeza desse Deus. Glória a Deus. A terra é o estrado nos pés de Deus. Quem que foge de Deus? Quem consegue escapar? Esse Deus, ele é maravilhoso, ao mesmo tempo ele é terrível. Terrível. Se ele quiser nos cobrar, nos direcionar para aonde ele quiser, ele faz. Ele vai. Ele muda a sua rota. Ele muda a sua vida. Ele tira você da onde está, põe no lugar onde você não quer estar. Eu já passei por isso. 2 anos e meio. Estive num lugar onde a gente não tinha paz. Estávamos lá. Fugimos também como Jonas. Vamos parar em Montes Claros. Mas de Montes Claros, chegando em Montes Claros, o Senhor falou para mim: vira e volta para trás. Mudança, está tudo dentro do caminhão. Nós já estávamos andando 1 dia e meio, Carlinhos. Dia e meio. Chegando em Montes Claros, 50 km para chegar. O Senhor falou: vira e volta. Eu não mandei você vir para cá. Aí as pessoas falam: não, Deus não fala assim. Talvez você não conheça Deus. Deus fala assim. Aleluia. Deus fala assim. Eu temi, eu falei: eu estou voltando, Senhor. Já vou voltar. Falei pro rapaz do caminhão: vira o caminhão, vamos voltar. Hã? Voltar, nós chegamos. Falei: não, volta. Tá bom. Aí ele virou lá na frente: vamos voltar. Andamos mais quase 2 dias para voltar. E aí fomos para um lugar onde não queríamos ir. Moramos em Campinas, no Ouro Verde. Ali foi tortura, irmão. Foi tortura. E eu acabei no final desses 2 anos e meio acreditando e vendo que naquele lugar Deus falou com muitas pessoas. Pessoas se levantaram contra nós. Deus colocou embaixo da terra e está até hoje. Lá, vizinho nosso se levantou. Satanás entrou no rapaz lá por causa de um muro que pertencia à minha residência. Eu mexi no muro, o homem se levantou contra mim. Eu falei: Senhor, eu não tenho nada com isso. Eu não arrumei nada disso. Toma providência. Um dia eu fui congregar, a palavra falou assim: se ele não mudar, eu deixo ele à sepultura. Foi uns 12, 13 dias. Desceu a sepultura. Eu fui pedir perdão para ele, sem dever nada para ele. Bati no portão dele e me humilhou. Ele falou: eu já entrei na justiça, você se vira lá para se defender. Eu falei: mas você sabe qual é a verdade, não sabe? Que aquele muro está dentro do meu terreno. Você estava usando o muro, por isso está magoado. Eu disse para você que ia mexer, não precisava ter falado nada para você. Mas eu te dei um prazo de mais de 1 mês para você colocar uma calha ali, que eu ia mexer no muro. Ele não quis escutar, não queria conversa. Eu não quero saber. Eu já fiz o que tinha que fazer. Ele: tá bom, me perdoa se eu fiz alguma coisa, se eu te machuquei, se eu te magoei. Ele disse, aos gritos, aos berros. Me mandou embora. Eu tinha colocado na justiça. Aí eu falei: Senhor, o Senhor viu aí, eu não tenho culpa de nada. Eu estou inocente nessa história. E a gente, quando está inocente na história, Deus toma a nossa peleja. Aleluia. Deus entra na nossa luta, fazer justiça. E a palavra veio e ele não quis conversa. Eu puxei, tentei conversa com ele mais de uma vez. Ele não quis. Para fazer um acordo, para não ficar ruim para ninguém. Eu fui maleado, eu não precisava nada disso. O muro era meu, eu podia mexer sem falar com ninguém. E eu falei com ambos os vizinhos: falei: eu vou mexer no muro, tá? A vizinha da direita compreendeu. Da esquerda era ele, esse moço. Essa casa era dele, da vizinha. Passava mais 2, ele morava em outra casa que era dele também.
E ele se levantou contra mim no jeito. E Deus falou, eu dou de 10 a 15 dias para ele. Se ele não se reconciliar, eu desço ele na cova. E Deus desceu ele a cova em 15 dias. Os vizinhos falavam. Meu vizinho da frente veio falar: irmão, você viu o que aconteceu, irmão? Eu falei: não estou sabendo. Falou: o seu adversário lá, o seu inimigo. Eu falei: qual? Eu não tenho inimigo. O rapaz que arrumou briga com o irmão morreu essa madrugada. Eu falei: misericórdia. Falei. Ele falou: ó, irmão, ele mexeu com o cara errado. Mexeu com o homem errado. Eu falei: mexeu com Deus. Quem sou eu, né? Mexeu com Deus. Quando mexe com o servo de Deus, mexe com Deus. Ainda mais se o servo de Deus estiver limpo, como Daniel falou na cova dos leões. Deus viu em mim inocência. Daniel falou isso. Quando o rei Ciro perguntou para ele por que os leões não tinham comido ele, ele falou assim: Deus viu inocência em mim, porque eu não sou culpado de nada, nem contra o rei, nem contra ninguém. Glória a Deus. Por isso Deus me livrou da boca dos leões. E aconteceu comigo também. Deus me livrou da boca do leão. E eu fiquei com dó daquele moço, sinceramente. Porque do jeito que morreu, aonde foi, né? Morreu irado, sem razão nenhuma, mas irado. Mas bem, Deus fez justiça, Deus faz a obra. Quando a gente está inocente, não é que eu seja diferente de ninguém, mas é que eu era inocente na situação. Nós somos servos de Deus. Estava ali fazendo a obra de Deus. Preguei para esse moço, ele não queria saber. Fiz, eu me humilhei diante dele. É o que a palavra de Deus manda nós fazer, eu fiz. Deus viu inocente, tomou providência. Não quis nada com Deus, não quis voltar atrás, Deus recolheu. Felizmente, né? Mas nós estamos falando sobre Jonas. E Deus coloca a gente em lugares que a gente não quer estar. Eu não queria. Eu falava desde moleque, que eu sempre morei em Valinhos, e eu falava: eu não moro em Campinas de jeito nenhum, nunca vou para lá. Eu falava isso. É engraçado quando a gente afirma alguma coisa, bate o pé, e Deus faz o contrário para te dobrar. Deus faz o contrário, às vezes para quebrar, né, a nossa empáfia, o nosso orgulho, porque não é que Campinas era um lugar ruim, mas é o barulho, é muito barulhento, aquele lugar é muito barulhento. A gente ia orar 3 horas da madrugada, não tinha jeito de orar, era uma batucada danada, o som amanhecia, aquele barulhão, você não dormia. De dia era silêncio, de noite era bagunça. A gente dormia de dia, eu dormia no hospital. Terrível aquele lugar, terrível. Mas Deus teve misericórdia, disse que ficaríamos lá 3 anos, e nos deu 2 anos e meio, teve 6 meses de misericórdia. Saímos de lá, e Deus trouxe nós para cá. Agora nós estamos aqui, que é um lugar bom de se viver. Estamos aqui porque Deus trouxe nós. Não estamos como Jonas, fugindo, né? Nossa fase de Jonas passou. Como muitos fogem da mão de Deus. Mas não é uma boa ideia, né? Fugir da mão de Deus não é uma boa ideia. E Jonas acabou que ele se rendeu, porque ele viu que não tinha como fugir de Deus. Jonas se rendeu. Jonas foi fazer aquilo que Deus mandou ele ir fazer. E nós precisamos aprender, através dessa escritura, dessa passagem, como referência, quando Deus nos mandar fazer alguma coisa, quando Deus falar que tem algo conosco, a gente se dispor, fala: Senhor, eis-me aqui. Jesus, irmãos, Jesus nunca falou que seria um caminho fácil, nunca falou. Por que as pessoas fogem? Porque sabe, vê o nosso sofrimento, olha para nós, vê quanta luta a gente passa, e as pessoas não querem. Quando Deus fala: eu tenho algo com você, as pessoas correm para o outro lado, e aí acabam sendo amassados a vida inteira. Deus amassa a vida inteira, porque não quer obedecer. E Deus quer um compromisso, e a pessoa não quer, só quer fugir,
quer viver o mundo, quer viver a vontade dele próprio. E não quer se dobrar à vontade de Deus. Infelizmente, né? É bom servir a Deus? É bom. É muito bom, é satisfatório. É doloroso, irmãos, mas é satisfatório. São as coisas que Deus cobra a gente que dá até arrepio. E a gente é obrigado a obedecer, né? Mesmo que a pessoa não receba, você é obrigado a ir falar com ela. Você tem que falar, porque Deus mandou falar. E que a pessoa não acredite, não tem problema. Quem vai receber a mensagem, vá ver o que vai fazer com ela. Mas aquele que foi enviado tem que ir lá. Porque Deus vai estar de olhos em cima dele para ver se ele vai fazer. Ou ele vai fugir, como fez Jonas. Ou ele vai correr. E se começar a demorar também, Deus já começa a te apertar. Ô, vai fazer ou não vai? Eu falo para os irmãos que é honra a gente ser usado nessa terra, dessa forma. É honra. É uma honra que Deus traz para nós. E há vezes que aquilo que era para ser feito é tão importante que Deus te põe de lado e te trata e chama outra pessoa para ir fazer. É pior quando Deus faz isso. Porque você não obedeceu e aí Deus te deixou na espera para depois ele tratar com você. Eu já falei com muita gente, as pessoas falam, não, Deus faz isso não. O Deus que você serve não é o mesmo que o meu. Falei com muita gente, até para minha irmã. Ela segue um evangelho de facilidade, acha que tudo é bênção, só crê em Jesus, não crê em Deus não. Ele falou que quem vê ele é o Pai. Aleluia. Quem serve a ele serve o Pai. Não tem como. Não reconhece, porque fala que o Deus do Velho Testamento ele é muito ruim. Ele matava as pessoas. Ele continua matando até hoje. Ele não mudou nada. Quando a pessoa não quer, está com birra e bate o pé e fala, não vou. Deus vai abrir mão. E às vezes ele vai descer essa cultura, porque a pessoa não quer obedecer. As pessoas não gostam de ouvir isso, não querem ouvir, mas a gente está aqui para falar o que é a verdade. Aleluia. Essa é a palavra de Deus. Glória a Deus. Não tem meio termo. Ou você quer ou você não quer. Mas se você não quer, esteja preparado para aquilo que Deus vai fazer com você. Porque Deus quer te ter por perto, mas você não quer. Você quer estar fugindo, quer estar fazendo a sua vontade. Então, o que Deus quiser fazer, Ele vai fazer. Queira você ou não. Aceite ou não. Nós aceitando ou não, Deus vai fazer a vontade dEle. Você não quer, Deus vai levantar outra pessoa no seu lugar. Você vai perder o lugar que Deus queria te dar. E depois só Deus sabe o que vai fazer com essa pessoa, né? Pois Deus chama uma, duas, chama três, chama 10, Deus cansa de chamar. Deus também cansa. Agora, muitas pessoas não entendem quando eu falo Deus volta atrás. Volta ou não volta, irmão Carlinhos? Volta, né? Deus volta. Nós vamos ver aqui, nessa passagem mesmo. A palavra de Deus fala que o mal que ele ia fazer a Nínive, quando o profeta entrou, o povo se arrependeu. O povo viu que era verdade, era o profeta de Deus que estava ali. E ele pregava que em 40 dias Nínive seria destruída. Ele atravessou a cidade pregando, o rei ouviu. O rei se incomodou, jejuou, orou, tomou banho de cinza, colocou pano de saco, não só nos homens, mas também nos animais, e determinou, ninguém coma, ninguém beba, nem os animais, durante 3 dias. Jejuou e orou, aceitou a profecia do profeta. Deus atingiu o objetivo dele através do profeta. Olha a importância de a gente obedecer a Deus. Aleluia. Deus quer atingir, por mais que ele vá machucar o profeta, por mais que o profeta saia tudo quebrado, que era o medo de Jonas, entrar lá, apanhar, morrer e ser preso. Ele entrou, não sofreu nada disso.
Deus guardou, teve misericórdia dele. O povo se arrependeu, reconheceu que era Deus, aceitou a profecia, se arrependeram, jejuaram e oraram. O Senhor, a palavra de Deus fala, Deus voltou atrás do que ia fazer, no mal que ia fazer, e não destruiu Nínive. A obediência de um homem salvou 120.000 almas. A gente vê por aí, né? Quando a gente obedece, até aqueles que estão à nossa volta. Às vezes tinha decreto de morte para um dos nossos familiares, mas pela nossa obediência, Deus quebra o decreto. Deus volta atrás. Deus volta atrás. As pessoas falam, Deus decretou, não volta mais. Não conhece a Bíblia. Não conhece. Não sabe o que está falando. Você pega o caso de Ezequias, a mesma coisa. Deus decretou morte. Fala para ele, Isaías. E ele vai morrer certamente. Vai morrer. Foi a palavra de Deus, ele vai morrer. Mas quando ele se volta para Deus, fala, Senhor, não lembra tudo que eu fiz? O tempo que eu te servi foi tudo em vão? Você não lembra das benfeitorias que eu fiz em teu nome? A obediência, eu andei em obediência ao Senhor quanto tempo? Segundo a cobrança de Ezequias, Deus viu que tinha embasamento. Ele falou, é verdade. Meu servo. Voltou atrás de novo. Deus volta atrás. Nosso arrependimento sincero faz Deus voltar. Faz Deus ressuscitar um de nossos familiares. Faz Deus tirar a mão de algum dos nossos. Esse é Deus. Pela nossa obediência ou desobediência, sabemos. E nós sabemos. Não vou falar que a gente não sabe, não. Que Deus mexe dentro de nós e faz a gente entender. Foi por causa disso ou daquilo. É ou não é? A gente não sabe? Deus faz a gente entender. Foi por causa daquilo que eu fiz. Deus está me cobrando. Foi abençoado porque eu obedeci a Deus. Eu entendo, às vezes, quando Deus está falando comigo, ou por desobediência ou por obediência, ou às vezes por deixar de fazer, porque eu falo, não, isso é coisa minha. Aí Deus vem, dá uma apertadinha, fala, não é coisa sua, é coisa minha. Me obedece, vai lá fazer. Aleluia. E aí quando Deus aperta, a gente sabe que é Ele, né? Aí a gente corre para fazer a vontade dele. Amém, irmãos? Glória a Deus. A palavra de Deus é essa hoje? Creio que serviu para cada um de nós, né? Aleluia. Às vezes o Senhor fala de bênção, às vezes o Senhor cobra nós para a gente voltar para o caminho. Às vezes dá uma puxadinha na orelha e fala, você está saindo do caminho, volta. E os dias estão chegando aí no fim, meu Deus, eu nunca vi isso aqui. Né? Esses tempos. Ontem, irmãos, tem uma profecia de algum tempo já, que Deus vem falando, de um apagão geral, né? Vai haver um apagão geral. Não sabemos por quanto tempo mas vai ficar um tempo sem energia. E o Chile ontem ficou sem energia. Apagou geral. Foi um corte geral. Chile, pode procurar. O profeta aí estava falando essa madrugada. Hoje de manhã eu estava olhando. Ele já havia falado isso, que vai vir ao Brasil. Nós vamos ficar um tempo sem energia. Não sabemos qual é o tempo. Também ele não soube precisar, né? Ele disse só que Deus falou. E vai faltar energia. Vai haver apagões. E já começou. Ontem teve no Chile e apagou tudo. Ficou um breu. Não disse quanto tempo demorou para voltar. Também não sei se tinha voltado até a hora que ele estava fazendo o vídeo. E também tem o caso da falta de alimento. Se a gente prestar atenção, tem coisa que no mercado já não tem mais. E se você achar, o preço está lá nas alturas. Gente, não creia no profeta, mas creia na profecia. Vai acontecer. Vai acontecer. Eu nunca vi. Tempo de 48 anos. Carlinhos também acho que nunca viu. Já viu, Carlinhos? Fome? No Brasil não, né? Sempre foi falado que o Brasil é o celeiro do mundo. Estou falando dos celulares, que é a comunicação mundial, que o Brasil não tremeu. Eles estão mentindo para os brasileiros, mas eu provo. No Rio Claro tremeu e na Lua tremeu. Isso já tem um tempo atrás. Quando foi um mês, né? Pouco tempo agora tremeu de novo. Alguns lugares, e eles querem mentir no celular que não tremeu.
eles falam que o Brasil não vai tremer nunca. Aí tem uma outra profecia que muitos brasileiros não sabem que por causa tem um vulcão que vai voltar. O vulcão. Deus falou isso comigo. E ele está falando que o Brasil não tremeu, porque ele não vai acontecer isso. A Bíblia diz que é mundial. Então, é o que está cumprindo a palavra de Deus. Deus falou comigo que tem uma semana para mim contar os dias. Para mim contar os dias. Eu falei, tem uma semana mais ou menos. Conte os dias que o Brasil vai tremer. Vou chacoalhar o Brasil. Onde está a filha dela? Por 2 vezes, né? Tremeu agora por um dia. No Brasil, irmão, a gente nunca viu o tremor que vai acontecer. Vai acontecer um tremor aqui terrível. Em Minas Gerais, ele falou comigo não tem um ano ainda. E em Minas Gerais vai ter tremor de terra. Então a gente se prepara. Vamos preparar para tremor, para fome que vai vir, para apagão. Eu acho que é o único país que tem milhões de invocadores do nome de Deus. Pode ser que no mundo, mas que vai acontecer, irá acontecer. Quando Deus fala, não tem como. Deus vai cumprir. A gente, o Brasil principalmente, tem desagradado a Deus, né? A gente vê esse carnaval aí, isso aí é abominação diante dos olhos de Deus. A gente olha o Rio Grande do Sul, olha o sofrimento que o povo está passando, mas dizem que lá é o lugar que mais se adora ao inimigo. Por que Deus pesa a mão nesse lugar? É Deus cobrando. Agora, que vai ter fome, eu não duvido. Que vai ter apagão, também não duvido. Que vai tremer a terra, tão pouco. Vai acontecer tudo isso. E a gente tem que se preparar. A gente tem que estar preparado. Você imagina, apaga isso e fica uma semana sem luz. Que terrível. Como é que fica? Né? A gente sabe se virar ainda, né, irmão Carlinhos? A gente consegue se virar. Mas a gente tem que ter o básico, né? Você tem que ter uma vela, uma lamparina, uma bateria, alguma coisa para se virar. Até chegar. Nós precisamos plantar o básico, nós moramos na terra. Planta o básico para quando chegar a hora, você tem lá para se abastecer. Guardar um pouquinho de arroz, feijão, não faz mal para ninguém. Muito pelo contrário. Quando faltar, as pessoas vão falar: por que eu não fiz, por que eu não guardei, por que eu não armazenei? Gente, vai faltar. Esse ano de 2025 nós vamos ver coisa que a gente nunca viu. Eu com 48 anos nunca tinha ouvido falar de uma profecia dessa magnitude. E de Deus falar que ia chacoalhar a terra com tremor, que a fome ia chegar, a escuridão ia chegar. Nunca ouvi isso de Deus falar. Mas depois que nós chegamos aqui, nós estamos ouvindo isso, Deus falando direto. O Senhor falou para mim de um vulcão que ele vai acordar, que tem mais de 800 mil anos. Eu estava lá no monte orando, eu e as irmãs aqui. O Senhor falou para mim do vulcão, eu nem sabia que tinha vulcão nesse lugar. Poços de Caldas chama esse lugar. Eu falei: Senhor, Poços de Caldas não tem vulcão. Eu tremei com Deus ainda. Eu falei para as irmãs, falei assim: Deus está falando de vulcão em Poços de Caldas, que está dormindo faz muitos anos. Eu falei: Senhor, mas ele dorme há muitos anos, o cientista fala que ele não vai acordar nunca. Deus falou assim: eu vou acordar eles. Eu vou acordá-los. Aí eu fui procurar na geografia do nosso Brasil. Tem vulcão no Amazonas, tem vulcão no Rio de Janeiro, e esse eu não conhecia. Tem vulcão em Poços de Caldas. Dorme há muitos anos, mas tem. Está lá. Se Deus quiser acordar, irmão, quem pode impedir? Deus fala em Isaías 43, 13: Deus quiser agir, ninguém impede. Amém? E essa é a palavra de hoje. Deus nos dê graça para suportar tudo isso. Deus nos dê sabedoria para a gente passar por isso também. Força para a gente aguentar tudo isso. Mas que Ele vai fazer, a não ser que Ele mude de ideia, né? Porque se Ele mudar, quem pode dizer a Ele: não, Senhor, agora o Senhor vai fazer? Quem é que pode falar para Ele, né? Ele mudou. Mas se Ele falar que vai fazer, ninguém impede. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos. Deus seja louvado por essa palavra.